A verdadeira narrativa das origens dos Nefilim é distinta das origens dos seres humanos, pois foram criados em tempos e por razões diferentes. No entanto, as escrituras indicam que parte dos anjos caídos de Satanás falhou em manter seu domínio apropriado ao se materializar e interagir com os humanos de maneiras que os anjos nunca deveriam fazer. Essa interação é descrita em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na face da terra e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram por esposas, escolhendo entre elas. E o Senhor disse: O meu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque ele também é carne, por isso, seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Essa passagem se refere à prole antinatural da parceria entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, também havia indivíduos de tamanho distintivo na terra tanto antes quanto depois do dilúvio, mas os primeiros eram notáveis devido ao elemento diabólico de sua descendência. Eles eram os poderosos da antiguidade, homens de renome. Embora à primeira vista não haja indicação de envolvimento angelical ou demoníaco, uma passagem em Jó proporciona uma melhor compreensão. Deus explica a Jó sua onipotência ao contar seu poder sobre a criação. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber, se tens entendimento. Quem lhe determinou as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra de esquina, quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Jó 38 2.4-7. As estrelas da manhã são melhor interpretadas como anjos, e como a humanidade ainda não havia sido criada quando Deus lançou os fundamentos da terra, a referência a filhos de Deus ou é uma alusão a anjos, implicando que os filhos de Deus em Gênesis 6 também são anjos. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são: 1. Os anjos caídos, 2. Poderosos governantes humanos, ou 3. Descendentes piedosos de Sete se casando com descendentes ímpios de Caim. O fato de que a frase "o filhos de Deus" só sempre se refere a anjos no Antigo Testamento apoia Gênesis 6:1-2, contrastando os filhos de Deus com o homem. Assim, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de alguma espécie. O contexto implica que os Nefilim foram o resultado da prole entre seres espirituais e humanos. Os Nefilim, ou caídos, em Gênesis 6:04, são personalidades misteriosas, os poderosos da antiguidade, homens de renome. O texto não explica como os Nefilim surgiram, mas fica claro que estavam na terra antes e depois do dilúvio, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. A questão é por que os Nefilim são mencionados em Gênesis 6 junto com os casamentos dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Não está claro como esses poderosos de renome surgiram se não foram resultado de uniões entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente entende Gênesis 6:1-4 como referência às uniões entre seres espirituais e humanos, pois Judas 6 fala de anjos que não permaneceram em sua posição de autoridade, mas deixaram sua morada apropriada, uma referência que, a menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, parece ser aos anjos que deixaram o céu para viver na terra em Gênesis 6:1-4. Esses argumentos corroboram a visão tradicional de que os filhos de Deus se uniram às mulheres humanas e deram origem aos Nefilim. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos modernos, o mesmo pode ser dito para toda a Bíblia. A verdade é mais estranha que a ficção, e o mundo que Deus criou está longe do que comumente acreditamos. Por que eles fariam algo assim? A resposta não é explicitamente dada na Bíblia. Esses filhos de Deus são seres malévolos e distorcidos, então nada do que fazem deveria nos surpreender. Em termos de uma motivação específica, uma teoria sugere que esses seres estavam tentando contaminar a linhagem humana para impedir a vinda do Messias. Deus havia prometido que o Messias esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, um dia, de Gênesis 3:8-15.
podemos deduzir que Satanás enviou seus anjos para se casarem com mulheres humanas, direta ou indiretamente, na tentativa de poluir o pool genético humano com corrupção satânica. Isso visava plantar algo semelhante a um patógeno genético para tornar os humanos inadequados para gerar a semente da mulher, o Messias prometido em Gênesis 3h15. O Salvador não poderia nascer de uma mãe possuída por demônios, então, se Satanás conseguisse infectar toda a raça, o libertador não poderia vir. Satanás quase teve sucesso, as pessoas estavam tão poluídas que Deus decidiu reiniciar com Noé e seus filhos, aprisionando os demônios que a haviam contaminado para que nunca pudessem fazer isso novamente. A reação de Deus a essa grande maldade foi: "No meu espírito não contenderá com o homem para sempre." Deus não pretendia que a raça humana permanecesse indefinidamente neste estado rebelde. Ele não nos atrairá indefinidamente, ou haverá um momento em que ele dirá ou não mais. Não temos a promessa de que Deus nos atrairá em algum outro dia. No entanto, seus dias serão 120 anos. Isso é interessante, pois o dilúvio também ocorreu 120 anos após este anúncio. Essa violação dos limites prescritos por Deus o frustrou tanto que ele enviou imediatamente um dilúvio para destruir toda a terra e todos os vestígios dessas uniões profanas. Os Nefilim foram uma das principais razões para o grande dilúvio no tempo de Noé. Imediatamente após a menção dos Nefilim, a palavra de Deus diz que o Senhor viu quão grande era a maldade do homem na terra e que toda a intenção dos pensamentos de seu coração era má o tempo todo. O Senhor ficou entristecido por ter feito o homem na terra, e seu coração se encheu de dor. A resposta de Deus a essa grande maldade é declarada em Gênesis 6h06, e o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra. Outras traduções usam a palavra arrependeu-se ou aqui, a palavra hebraica para sentir pesar ou arrependimento é onakam, que significa estar de luto, suspirar profundamente. Dizer que o Senhor se arrependeu é Deus usando linguagem humana para nos ajudar a entender seu coração. A passagem sugere que o pecado humano partiu o coração de Deus. Deus é amor completo, Ele nos ama e não quer que nada de mal aconteça conosco. Isso parte seu coração quando pecamos, e Ele sofre por nossos pecados. Em Gênesis 6:11-13, a terra também estava corrupta diante de Deus, cheia de violência. Deus decidiu destruir toda a carne por causa da violência que enchia a terra. Após o dilúvio, parece que os anjos caídos cometeram o mesmo pecado novamente, mas é provável que tenha ocorrido em uma escala muito menor do que antes do dilúvio. Os israelitas relataram a Moisés após explorar a terra de Canaã: "Vimos lá gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos." Números 13h33. No Antigo Testamento, o gigante é mais comumente referido pela palavra Raphon. Ao longo da narrativa do Antigo Testamento, os Raphon servem como um fascinante e significativo motivo recorrente. A Bíblia menciona os Raphon pela primeira vez em Gênesis 14, relacionando a situação política que levou à captura do sobrinho de Abraão, Ló, e ao povo de Sodoma e Gomorra antes que o rei Quedorlaomer conquistasse os Rafaitas em Asherote Carneim. O mesmo rei também derrotou os Zuzitas e os Emins. Se assumirmos que os Raphon, junto com os Zuzitas e os Emins, eram gigantes, então a Bíblia está sugerindo que o rei Quedorlaomer era um rei poderoso que derrotou exércitos gigantes. Quando o rei Quedorlaomer ascendeu ao poder e consolidou nações e terras, outros reis formaram uma confederação para se opor a ele. O Sodoma e Gomorra eram parte dessa confederação. Depois de perderem a batalha contra o rei Quedorlaomer e seus aliados, seu território foi saqueado e Ló estava entre os cativos. Abraão fica sabendo desses acontecimentos por um sobrevivente e lidera seu povo em armas, unindo-se a outros monarcas para derrotar Quedorlaomer. Eles têm sucesso no final. Os Raphon, juntamente com outros grandes, são mencionados em Deuteronômio 2:20-21, e também esta terra foi tida em conta como terra de gigantes. Nela habitavam gigantes nos tempos antigos, os amonitas chamavam-lhes Anzumins, eram também eles um povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins, mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, que lhes sucederam, e habitaram em seu lugar.
Deuteronômio é um livro que contém as últimas palavras de Moisés antes que Josué envie os israelitas para a terra prometida, e Moisés relembra muita da história israelita. Em Deuteronômio 3, há uma história interessante sobre Og, rei de Bazã, um homem gigante que era o último dos Rafon. O termo Rafon, que significa o terríveis, nos dá uma indicação da natureza intimidadora e temível desses indivíduos. Ao explorarmos as passagens do Antigo Testamento que falam dos Rafon, descobrimos que o contexto dessas passagens os descreve como gigantes. Enquanto o termo Rafon é frequentemente usado para descrever essas figuras imponentes, é importante observar que a palavra hebraica Rafon tem dois significados distintos. Em primeiro lugar, na literatura poética, a palavra Rafon é usada para se referir a espíritos ausentes cujo local de habitação é a Sheol. Este significado é figurativo e serve como uma descrição do além, semelhante ao nosso conceito de fantasma. Em segundo lugar, a palavra Rafon é usada para descrever um povo poderoso de grande estatura que vivia em Canaã. Este significado não se refere a um grupo específico, mas sim serve como um termo descritivo para um grupo de pessoas com uma característica específica, neste caso, estatura alta. E mais tarde, nos livros de Números e Josué, nos dias de Moisés, Og, rei Abezã, era um poderoso e infame rei amorreu que reinava em Asharote e que lutou contra os israelitas a caminho da terra prometida. À medida que os israelitas avançavam em direção à terra prometida, encontravam muitos inimigos formidáveis, e o rei Og era um deles. Ele lutou ferozmente contra os israelitas, liderando todo o seu exército contra eles. Antes de enfrentarem o rei Og, os israelitas também tiveram que lidar com o rei Sion dos amorreus. No entanto, o Senhor já o havia entregado, juntamente com seu território, a Israel, então os israelitas tiveram a vitória antes mesmo de começar a batalha. Agora, o rei com quem Israel tinha que lidar era o rei Og Abatian, que também enviou todo o seu exército contra Israel. Og era outro rei amorreu que não representava ameaça a Israel, pois o Senhor já o havia entregue, juntamente com seu território, a Israel, antes mesmo de ele vestir sua armadura. A derrota de Og era uma conclusão inevitável. Os israelitas então marcharam em direção a Bazã, onde o rei Og os confrontou em Edrei. Devido à reputação de Og, os israelitas estavam aterrorizados. Não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, junto com todo o seu exército e sua terra, assegurou Deus a Moisés. Segundo o relato bíblico, Og era um governante de 60 cidades muradas diferentes. Og, assim como Sion, marchou contra Israel com todo o seu exército para lutar. E, assim como no caso de Sion, Deus já havia decidido entregar o rei, junto com todo o seu exército e terra, a Israel. Israel derrotou as forças inteiras e conquistou todas as 60 cidades no reino, que tinham as mesmas altas muralhas que as de Sion. Além disso, Og era um homem de grande estatura e dormia em uma cama de ferro que tinha 9 covados de comprimento e 4 covados de largura, 13,5 pés por 6 pés. A inclusão desse detalhe chama a atenção para a estatura maciça de Og. Um homem que precisava de uma cama desse tamanho provavelmente era alto, com 3 ou 3,5 metros de altura, conforme Deuteronômio 3 horas e 11 minutos. Og era descendente dos Rafaitas, indicando ser um homem de grande estatura ou gigante. Apesar do tamanho e da força enormes do rei Og, Deus concedeu a vitória ao exército de Israel, e eles tomaram posse da terra de Bazã, conforme Josué 9:9-10. Talvez você não saiba o que está do outro lado do vale, mas olhe para essa preocupação em comparação com o próprio Senhor Deus e diga pela fé: a batalha é tua, Senhor. Eu confio em ti. É o amor de Deus por nós que o leva a nos levar ao fim de nossa própria força. Ele vê nossa necessidade de confiar nele, e seu amor é tão grande que não nos permitirá viver mais um dia sem entregar nossas armas a ele, nossos medos, nossas preocupações, até mesmo nossa confusão, para que nada se torne mais significativo para nós do que nosso Pai. Nunca se esqueça, a batalha é do Senhor. Deus não treme na presença de gigantes, e seus filhos também não deveriam. Og, rei Abazã, foi um dos últimos dessa raça de gigantes. Og e seus filhos morreram como resultado de sua oposição insensata ao povo de Deus.
A meia tribo de Manassés herdou o território de Og. Davi lutou contra os filisteus várias vezes ao longo de sua vida, e um lugar famoso foi chamado de Vale dos Rafaitas, um lugar a sudoeste de Jerusalém, na terra de Judá. Os amonitas e moabitas tinham uma palavra para gigantes, os amonitas os chamavam de Zuzins e os moabitas os chamavam de Emins. De acordo com a Bíblia, a palavra cananeia para gigantes era Enaquins, e todos esses grupos que viviam na região de Canaã eram considerados cananeus. Os Anaquins, antes da chegada dos israelitas, eram uma raça formidável de gigantes que ocupavam as terras do sul de Israel, perto de Hebrom. Os ancestrais dos Anaquins podem ser rastreados até Anak, filho de Arba, que era considerado o maior homem entre os Anaquins na época. O nome Anaquins provavelmente significa pescoço longo. Os hebreus acreditavam que eram descendentes dos Nefilins, e o medo tomou conta dos israelitas, que se viam como gafanhotos aos olhos deles. Números 13 horas e 33 minutos. Quando os israelitas alcançaram o rio Jordão, Moisés enviou 12 espiões para a terra prometida. Sua missão era obter informações sobre a terra. Um espião de cada uma das 12 tribos de Israel entrou em Canaã, encarregado de fazer uma exploração. Eles deveriam descobrir como chegar a Canaã, determinar se a área era adequada para morar e reunir informações sobre o poder militar dos cananeus. Era um momento crucial para as tribos israelitas, dada todas as experiências pelas quais o povo passará nos meses anteriores de preparação e jornada. Finalmente, era hora de reivindicar a palavra de Deus, acreditar em seu poder e marchar em seu nome. Todos os 12 espiões eram líderes tribais. Ao subirem para o Negueb, a região sul, eles chegaram a Hebrom, onde estavam os descendentes de Anak. Hebrom foi construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Então, eles chegaram ao Vale de Escol, com um cacho de uvas, um ramo com um cacho de uvas, romãs e figos. O lugar foi chamado de Vale de Escol, devido ao cacho de uvas que os israelitas cortaram ali, quando voltaram de espionar a terra, após 40 dias, Números 13, 21, 25. Os descendentes de Anak estavam lá, sendo mencionados pela primeira vez na Bíblia. Eles eram considerados pessoas significativas e temíveis guerreiros. Deuteronômio 9 horas e 2 minutos. Povo grande e alto, filhos dos Anaquins, dos quais tu tens conhecimento, e dos quais tu ouviste dizer, quem pode resistir diante dos filhos de Anak? Deuteronômio 9 horas e 2 minutos. No entanto, os espiões parecem ter a impressão de que estavam mais em uma missão para Israel do que em uma missão de Deus. O que Deus havia prometido sobre a terra se confirmou. O fato de eles terem trazido frutas como uvas, romãs e figos demonstra o quão produtiva e abençoada era a terra de Canaã. Se a fé dos espiões foi testada durante esses 40 dias, eles falharam. Não acreditaram que Deus poderia ou iria cumprir sua promessa de dar a Israel essa terra, conforme declarado na aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Presumivelmente, saíram confiantes, com um espírito de aventura divina, mas voltaram com medo, humilhando-se diante dos homens, não mais temendo a Deus. Números 13 horas e 30 minutos. Então, Calebe acalmou o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir imediatamente e tomar posse dela, pois certamente a conquistaremos. Calebe orientou o povo a confiar imediatamente em Deus, obedecer a Deus e tomar a terra. Ele compreendia que, no Senhor, eram perfeitamente capazes de vencer. Foi necessário grande coragem para esse homem se posicionar contra a maré de descrença e dúvida. Calebe tinha o espírito de Romanos capítulo 3, versículo 4, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Romanos 3 horas e 4 minutos. Mas os homens que o acompanharam disseram: Não conseguiremos enfrentar o povo de Canaã, pois eles são mais fortes do que nós. Então, deram aos israelitas um relatório desanimador sobre a terra que haviam explorado, dizendo que era uma terra que devorava seus habitantes. Vimos lá os Nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins. Éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Números 13, 31, 33. F. B. Meyer comparou a perspectiva dos 10 espiões incrédulos à dos 2 espiões fiéis, Calebe e Josué.
Eles viram os mesmos espetáculos em sua pesquisa da terra, mas o resultado foi pânico em um caso e confiança e paz no outro. A diferença estava em que os 10 espiões se compararam aos gigantes, enquanto os 2 compararam os gigantes a Deus. 2 homens viram as mesmas coisas, as uvas idênticas, os cananeus idênticos, a terra idêntica e as cidades idênticas. Um deles, Caleb, saiu fortalecido na fé. Finalmente, a fé ou a incredulidade não está enraizada nas circunstâncias ou no ambiente. A fé está enraizada em um coração que confia em Deus e em suas promessas. 10 homens temerosos podem sobrepujar 2 corajosos. Todos os 12 espiões receberam a mesma promessa e as mesmas oportunidades, no entanto, houve diferenças. A maioria disse não, e 2 disseram sim. Seu humor azedo teve uma perspectiva mística e um relatório negativo que se espalhou como fogo pelo acampamento israelita. Era, de fato, uma terra que mana leite e mel, mas havia gigantes na terra, exclamavam eles. Não havia como entrarmos e possuirmos, mesmo que Josué e Caleb fizessem a mesma jornada e vissem as mesmas coisas que os outros 10 espiões. Eles retornaram com um relatório positivo e entusiasmado, admitindo os obstáculos, mas sabendo que nada poderia deter Deus. Eles voltaram dizendo, sim, há gigantes na terra, mas são anões em comparação com o nosso Deus. Podemos vencê-los, e a terra, aliás, é realmente abundante em leite e mel. Rebelaram-se contra Deus, Deuteronômio 1:26-28, recusando-se a entrar na terra que Deus lhes havia prometido. Podemos inferir que eles eram maiores que a média em tamanho, pois se descreviam como gafanhotos aos seus próprios olhos. Moisés exortou os israelitas a não temerem os Enaquins, Deuteronômio 1h19, mas eles se recusaram a acreditar nas promessas de Deus. Como resultado, Deus ficou enfurecido, Deuteronômio 1:34-39, proibindo aquela geração perversa de entrar na terra prometida. O Senhor ouviu a voz de suas palavras e jurou, certamente nenhum homem desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos seus pais, exceto Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a ele darei a terra que pisou, porque ele foi completamente fiel ao Senhor. Deuteronômio 1:34-39. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que os descendentes dos Enaquins eram os gigantes filisteus enfrentados por Davi, como Golias de Gate. Onde estavam os Enaquins, os gigantes que perambulavam no Antigo Testamento, depois de 40 anos de peregrinação e com a morte de Moisés? Era hora de os antepassados dos israelitas entrarem na terra prometida. Os Enaquins, por outro lado, permaneceram na região. Josué e seu exército começaram a derrotar seus inimigos para tomar o que era deles. Após muitas batalhas, os Enaquins foram os últimos a serem destruídos. Os gigantes terrenos não podiam resistir à força de Deus, o exército de Josué os superou, matando-os e tomando suas terras. Os únicos que permaneceram estavam em Gaza, Gate e Asdod. Finalmente, os israelitas herdaram a terra prometida. Caleb recorda a fidelidade de Deus e sua promessa ao povo de herdar a terra em capítulos posteriores de Josué. Mesmo aos 85 anos, ele está decidido a expulsar os Enaquins por conta própria. Depois de revisar as escrituras, podemos ver que os Enaquins e os Nefilins estão relacionados, mas não são intercambiáveis. Ambos eram altos e temidos pelas pessoas da época. Enquanto os Nefilins eram descendentes de demônios ou anjos caídos, os Enaquins eram descendentes de Anak, sem ascendência sobrenatural. Ambas as raças, no entanto, eram mais o suficiente para serem exterminadas por Deus e seu povo. Caleb e Josué foram recompensados por sua fé por Deus, que deseja derramar bênção sobre seus filhos, independentemente dos obstáculos que possam surgir. Deus é maior do que nossos gigantes, seu poder é incomparável. Durante o dilúvio, os Nefilins foram destruídos pelo poder de Deus, os descendentes de Anak literalmente caíram junto com as muralhas de Jericó. O que aconteceu com os refães em Josué? Os gigantes fazem várias reaparições ao longo do livro de Josué, e os israelitas não exterminaram todos os habitantes de Canaã, criando um ciclo de idolatria e libertação nos juízes.
Somente em 1 Samuel que vemos novamente gigantes, como Golias e seus irmãos, o gigante mais conhecido da história bíblica. Ele era um campeão do acampamento dos filisteus, lutando como um carreteiro blindado. Então, um campeão chamado Golias, do acampamento de Gate, saiu dos filisteus. Tinha uma altura de 6 covados e 1 palmo. 1 Samuel 17h04. Não sabemos o que essa informação significa à primeira vista, porque não medimos as coisas em covados ou palmos, medimos em pés e polegadas. Então, vamos colocar de forma mais simples: o Golias era um homem enorme, com pelo menos 9 pés e 9 polegadas de altura. E quando você considera o comprimento de seus braços quando os levantava sobre a cabeça, você pode imaginar que criatura imponente ele devia ser. Não era apenas o tamanho, ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 ciclos, usava grevas de bronze em suas pernas e carregava uma lança de bronze nas costas. O eixo de sua lança era como a teia de um tecelão, e sua ponta de ferro pesava 600 ciclos. Seu escudeiro ia à frente dele com um escudo grande. 1 Samuel 17:5-7. Ele estava vestido com o que chamaríamos de malha. Os filisteus se armavam vestindo uma grande peça semelhante a uma túnica, com anéis de bronze sobrepostos. Golias, por outro lado, usava um capacete de bronze, grevas de bronze e carregava uma lança ou javelin de bronze sobre suas costas, dos ombros aos joelhos. Isso teria protegido o usuário das flechas inimigas. A armadura do corpo deste tamanho e tipo pesava 5.000 ciclos de bronze, equivalente a 175 a 200 libras nos termos modernos. A cabeça de sua lança sozinha pesava 600 ciclos de ferro, ou seja, 20 a 25 libras. De acordo com o relato escrito, ele marchava à frente com um portador de escudo. A palavra hebraica usada aqui se refere ao maior escudo de batalha, do tamanho de um adulto. Ele era inconfundivelmente destinado a proteger o corpo do guerreiro contra flechas inimigas. Além de sua armadura, Golias tinha esse escudeiro correndo à frente dele, empunhando um escudo do tamanho de um homem. Sem dúvida, era uma visão imponente. Considere o quão aterrorizante seria enfrentar um gigante desse tamanho, protegido por tamanha armadura. Sem dúvida, as chances estavam contra qualquer um tolo o suficiente para enfrentá-lo em batalha. Observe o que esse guerreiro gigante fez. Então, Golias parou e gritou para as fileiras de Israel: por que vocês saem e se alinham para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês não são servos de Saul? Escolham um homem e mandem que ele venha até mim. Se ele for capaz de lutar e matar-me, seremos seus escravos, ou mais, se eu o vencer e matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. 1 Samuel 17:8-9. Golias propôs uma estratégia popular na civilização oriental, nomeadamente o combate representativo ou um conflito 1 a 1. Ele representaria o exército filisteu, enquanto a escolha de Israel representaria o exército israelita. Independentemente de quem vencesse, seu exército sairia vitorioso, e quem perdesse teria todo o seu exército perecido. Não há razão para envolver todo o exército, ou basta enviar um lutador, e eu o enfrentarei. Eu sou o vencedor, eu sou o melhor. Golias não fez esse desafio uma vez e depois desapareceu, ou não, seu desafio durou 40 dias. Durante 40 dias, o filisteu avançava todas as manhãs e noites, assumindo sua posição. 1 Samuel 17h16. Ele marchava lá fora todas as manhãs e noites por mais de um mês, exibindo seu tamanho e força, desafiando alguém a enfrentá-lo. Enquanto isso, nas montanhas de Judá, perto de Belém, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era muito jovem para se juntar ao exército, e provavelmente não estava ciente do conflito entre os israelitas e os filisteus na época. Talvez nem mesmo tivesse ouvido falar de Golias. Sua única informação era que 3 de seus irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. Por outro lado, o pai de Davi estava preocupado com seus 3 filhos mais velhos. Jesse estava envelhecendo e provavelmente não conseguiria completar a jornada pelas montanhas por conta própria. Então,
Ele chamou seus filhos mais novos e disse a Davi: preciso que você faça um favor para mim. Leve agora para teus irmãos um efá deste cereal assado e 10 pães, e corra ao acampamento para teus irmãos. Além disso, leve estes 10 queijos ao comandante da milícia para ver como estão teus irmãos e trazer notícias deles. 1 Samuel 17, 18. Davi se levantou cedo, deixou as ovelhas com um cuidador, fez como Jesse havia ordenado e chegou ao acampamento no momento em que as tropas se preparavam para a batalha. 1 Samuel 17h20. Ao se aproximar das bordas do acampamento israelita, ele notou as tropas se preparando para a batalha e ouviu o grito de guerra. Ele simplesmente queria observar e ver o que acontecia. Então, Davi correu para a linha de frente para cumprimentar seus irmãos, deixando sua bagagem aos cuidados do responsável pelo suprimento. Davi perguntou a seus irmãos como estavam, e enquanto conversava com eles, Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu de suas linhas e assumiu sua postura desafiadora habitual. Davi ouviu isso e ficou indignado. 1 Samuel 17:22-23. Considere o seguinte cenário: enquanto estava lá com seus 3 irmãos, Davi ouviu um grito alto do outro lado do vale. Instantaneamente, todos ao seu redor começaram a correr para trás e se esconder nas tendas, e todos os homens de Israel, ao verem o homem, fugiram dele com grande medo. 1 Samuel 17h24. Lembre-se de que Davi nunca tinha visto ou ouvido falar desse gigante de Gate. Ao olhar para o campo de batalha, ele viu um homem gigantesco coberto de armadura, gritando ameaças e desafiando o Deus de Israel. Davi ficou enfurecido. Lembre-se de que este era o 41º dia em que os israelitas enfrentavam Golias, mas era a primeira vez que isso acontecia com Davi. Então, Davi se virou para os homens ao seu redor e perguntou: o que será feito pelo homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O povo respondeu de acordo com suas palavras, dizendo que seria feito para o homem que o matasse. 1 Samuel 17:26-27. Davi então se encontrou com o rei Saul. Davi disse a Saul: não deixe ninguém desanimar por causa deste filisteu, seu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: você não é capaz de sair contra este filisteu e lutar com ele, ou você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi disse a Saul: seu servo estava cuidando das ovelhas de seu pai, e quando um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o atacava e atirava de sua boca. Se ele se voltava contra mim, eu o pegava pelo pelo, o feria e o matava. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com suas roupas, colocou uma couraça de bronze em seu corpo e lhe pôs um capacete de bronze em sua cabeça. Davi apertou a espada sobre as roupas e tentou andar, pois não estava acostumado com elas. Davi disse a Saul: não posso usar isso, pois não estou acostumado. Então, ele tirou aquilo de si mesmo. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou-as na bolsa de pastor, e com a funda na mão, aproximou-se do filisteu. 1 Samuel 17:32-40. Aqui está Davi vestido em suas roupas mais simples de pastor e armado com suas armas mais básicas de pastor, sua funda e cajado, pronto para lutar. Então acontece o momento decisivo. Enquanto isso, o filisteu, com seu porta-escudos à sua frente, continuava se aproximando de Davi. Ele examinou Davi e viu que ele era pouco mais que um garoto, radiante de saúde e bonito. Desprezou-o e disse a Davi: você vem contra mim com paus? O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses e disse: venha cá, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais selvagens. Davi respondeu ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos,
e eu o ferirei e cortarei a sua cabeça. Hoje darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17:41-46. Considere as possibilidades, e Davi permaneceu destemido diante dessa monstruosa besta. As únicas armas de Davi eram a funda e uma pedra, contra um gigante vestido em 200 libras de armadura. Enquanto o filisteu se aproximava para atacá-lo, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrá-lo. Ao alcançá-lo, Davi tirou uma pedra de sua bolsa, a arremessou e atingiu o filisteu na testa. A pedra afundou na testa dele, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada na mão. Davi correu, ficou sobre ele, pegou a espada do filisteu e a desembainhou. Depois de matá-lo, cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, fugiram. 1 Samuel 17:47-51. Os filisteus não voltaram depois disso. Quando perceberam que seu campeão não estava mais vivo, foram embora. Então, os homens de Israel e Judá avançaram em direção aos filisteus, perseguindo-os até a entrada de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram pelo caminho de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram de perseguir os filisteus, saquearam o acampamento deles. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém e colocou as armas do filisteu em sua própria tenda. 1 Samuel 17:54. A história bíblica de Davi e Golias é uma das mais conhecidas na Bíblia. É uma lição sobre bravura, fé e superação do aparentemente impossível. Há especulações sobre Golias ser um Nefilim, mas alguns estudiosos argumentam que ele era um Rafaíta. No entanto, a história destaca a vitória de Davi sobre os gigantes, mostrando que Israel poderia derrotá-los mesmo sem a presença de Davi no campo de batalha. Quando líderes da geração anterior se foram, Deus continuou a levantar novos líderes. Os 4 gigantes mencionados em 2 Samuel 21:2.15, 22 e 1 Crônicas 24:8, aparentemente relacionados a Goliá, foram derrotados por Davi e seus servos. A derrota desses gigantes é creditada à mão de Davi e de seus servos. Os gigantes na Bíblia não eram colossos de 40 pés que sentavam em casas e usavam árvores como palitos de dente. Às vezes, é difícil fazer a escolha de confiar que Deus é maior do que nossos problemas. Ainda assim, mesmo em tempos difíceis, devemos lembrar que nosso Criador Todo-Poderoso nos protegerá e livrará de todos os desafios desta vida. Devemos manter em mente que os gigantes da Bíblia não eram colossos de 40 pés que sentavam em casas e usavam árvores como palitos de dente. Em tempos difíceis, pode ser difícil escolher confiar que Deus é maior do que nossos problemas. É fácil ficar paralisado pelo medo e pela ansiedade quando enfrentamos problemas muito reais para os quais há poucas soluções. Por que é tão difícil acreditar que Deus é maior do que cada desafio que enfrentamos? Pode ser porque vemos claramente nossos problemas, mas temos dificuldade em enxergar a Deus. Em muitos dias, é difícil ouvir a Deus porque nossos problemas são tão altos. Enfrentar desafios tão grandes pode fazer com que esqueçamos quão grande e poderoso Deus tem sido no passado e será no futuro. Mesmo os profetas tiveram momentos em que precisaram ser lembrados de ficar quietos e confiar no plano de Deus para eles. Quais desafios você está enfrentando agora em sua vida? Há uma grande questão vindo para atacar? Existem momentos na vida de todos em que parece que estão sob algum tipo de ataque. Aprender a tornar Deus maior do que seus problemas envolve fé e confiança no Senhor. Provérbios 3:5-6.